Como é que está a organização deste ano? Como é que está a correr? Está um stress, como todos os anos, não é? Portanto, é muita coisa a fazer, muitos edifícios e muita parte burocrática a estruturar, muito pouca equipa, mas muito boa vontade e com muito amor. Já conseguiste fechar o cartaz na totalidade? Sim, já está fechado há muito tempo. Surgem algumas bandas ou algumas pessoas que querem participar, ainda agora aconteceu com o Tiago Vilhena, que quer vir cá e vai tocar. Pronto, portanto vão haver essas surpresas, mas já são vontade de querer que pessoas de Viseu também se associem e vamos dar esse espaço também. E por outro lado, diversificar a nossa proposta artística cá em Viseu. A 7ª edição começa no dia 7, não é? 7. 16, mudou. Exatamente. Podem as pessoas esperar este ano, aqui nos Jardins? Dos Jardins, podem esperar a mesma vontade e o mesmo propósito, que é experimentarmos e dar um valor e um sinal à população de artistas, uns mais emergentes, outros brutalmente consagrados, daqueles que experimentam a sério, que arriscam e são internacionalmente conhecidos por isso, e aqueles que estão a começar e que arriscam e que são nacionalmente ou localmente ou internacionalmente também conhecidos. Isto na área da música. Na área, por exemplo, do cinema, optámos por paradoxo, voltar aos clássicos do cinema, porque achamos que é muito importante pensar em espaço público filmes da história do cinema completamente determinantes na área da imagem e dos conteúdos. Vamos ter o Soy Cuba, o filme Soy Cuba, vamos ter o Fountainhead, A Sede do Mal, do Orson Welles, portanto vamos ter as Asas de Desejo, que vamos acabar com as Asas de Desejo, que é o paradoxo do homem, do anjo que quer ser homem. E para nós é muito bonito acabar com um filme destes, um clássico que agora foi restaurado. Já fizemos a programação em outubro do ano passado neste tema. E vamos também ter, além deste programa que foi desenhado pela Isabel Nogueira, que vai ter uma masterclass também, na perspectiva da programação de cinema e da área da imagem, que ela vai dar aqui para Viseu, principalmente para os alunos das escolas superiores de arte. Sim. E depois vamos ter um programa do Festival Política, que foi o primeiro ano que ocorreu este ano em Lisboa, cujo objetivo é sensibilizar a população para o voto e estimular a cidadania da população, cada vez há mais abstenção. Eles também programaram 2 filmes e uma oficina. Portanto, vamos ter, além do programa de cinema clássico, vamos ter 2 filmes políticos. É brasileiro, são os Ressurgentes, que tem a ver com a condição que o Brasil está a passar, e outro que é o Negócio de Bruxelas, que tem a ver com os lobbies todos que se passam atualmente em Bruxelas, que eu acho que é importante, numa altura em que está muita gente na rua, poderem ter em espaço público um filme político sobre as cenas políticas e perspectivas políticas para podermos escolher melhor. Pronto, isso na área de cinema. Na área das artes visuais, temos também a mesma coisa que costumamos fazer sempre, que é, e nas outras áreas também, que é termos artistas consagrados e artistas locais e emergentes. Na área das artes visuais, conseguimos fazer um projeto transdisciplinar, que é a própria Praça Dom Duarte. A Praça Dom Duarte, como o tema é o paradoxo, eu convidei a Gabriela Albergaria, que é uma artista que trabalha sobre as questões e a equação da natureza, o que é que ela é e o que é que ela pode ser, as transformações, visões artísticas sobre o que é natural e sobre o que é a ideia de jardim. E como estamos a trabalhar no paradoxo este ano, mais do que fazermos uma coleção de plantinhas ou contratarmos um horto, o que nós quisemos questionar foi a relação natural entre uma obra de arte pública com a praça. Portanto, ao contrário do que nos anos anteriores tivemos, que testámos já jardins barrocos, jardim floresta, jardim romântico, portanto isso já testámos tudo e a população sabe que já fizemos, portanto já questionámos a praça dessa maneira.
quisemos fazer uma abordagem totalmente nova e fazer uma peça em taipa, que é terra, de 48 toneladas. Portanto, é uma obra só que vai estar e terá apenas uma árvore. O que eu quero mostrar à população é que o Jardins Efêmeros não é um jardim, é um jardim, mas não é um jardim que tem que obedecer à norma e ao conceito típico de jardim. Porque se o projeto nas outras áreas também o é, no jardim também tem que ser. Ou seja, tem que haver uma coerência do que estamos a fazer, a todos os níveis, para conceptualizar e afirmarmos o projeto de uma forma consentânea, toda essa área. Portanto, a peça da Gabriela Albergaria simboliza a natureza, que é muito mais do que um jardim. Portanto, a carga poética que aquela peça tem vale milhares de plantas temporárias das rotundas, porque as plantas temporárias morrem em 3 meses. A ideia de preservação da natureza e a ideia de celebrar as árvores agrícolas, que vai ser uma oliveira centenária, que foi escolhida essa árvore por várias questões, mas principalmente pelo seu valor simbólico. Arquitetonicamente é uma peça de arte, não é? Uma oliveira. Todas as árvores são, mas a oliveira então é arquitetura pura e tem a questão de ser a árvore agrícola mais próxima de nós, à exceção da videira. Portanto, nós, na nossa zona, temos muito azeite e ela faz parte do nosso cotidiano. Tem a ver com a nossa cultura mediterrânica, tem a ver com o símbolo da paz, da luz, tem a ver com esta questão que nós queremos fazer, que é a relação entre essa peça em taipa, que é toda de terra, e o granito da própria praça. Portanto, vai ser, como paradoxo, o granito versus terra. Uma estátua belíssima que nós temos do Dom Duarte, que representa um poder político, apesar de ser um homem das artes, mas é poder político, e que nós vamos pôr num pedestal uma árvore para dialogar com ela. Portanto, o poder político é a natureza, a terra e o granito. E tudo isto vai ser envolvido por um som, uma composição sonora que o Pedro Tudela está a fazer, em que andou a fazer field recording na nossa região, para fazer uma composição sonora para a própria praça, ou seja, a própria praça vai soar ao ambiente natural do distrito, ou seja, trazer a natureza paradoxalmente para o centro da cidade. E isto é muito importante para mim, comunicar para as pessoas, e principalmente para os vizinhos, porque um jardim, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Um jardim pode ser muita coisa, pode ser um jardim. Os japoneses têm jardins de pedra. Pode-se pintar as paredes com audiovisual e fazer plantas lindíssimas pintadas com projeção de vídeo. Portanto, o que eu quero passar às pessoas e o que nós necessitamos de lhes mostrar é que há muitas formas e muitas percepções do que é que a natureza é e pode ser e o que é que nós podemos transformar com ela. Uma das tuas vontades de desconstruir ou construir a realidade no mente das pessoas, não é? Achas que tens conseguido? Eu acho que é importante não termos preconceito, porque eu acho que preconceito é mesmo isto, pré-conceito, não é? Nós achamos que um jardim tem que ser um jardim porque nós só sabemos ou só estamos em frente a estes. Se nós tivermos 10 tipos de abordagens do que um jardim é que pode ser, nós ampliamos o nosso léxico visual e ampliamos a nossa forma de estar no mundo e a nossa forma de poder evoluir com todas essas percepções diferentes, porque quanto maior percepções tivermos, maior número de percepções tivermos e de conhecimento tivermos, melhor podemos escolher os caminhos das nossas vidas. E eu acho que a arte é um meio por excelência que pode aproximar a potenciar a criatividade e mais a permissividade
da diferença. Porque eu acho que o facto de sermos diferentes uns dos outros e podermos contribuir de forma diferente para um coletivo uno constitui uma mais-valia inequívoca e preparamos muito mais para os anos vindouros muito difíceis que vamos ter. Eu acho que tenho conseguido, sim, mas ainda não é por tudo, porque todos os trabalhos experimentais e exploratórios há sempre resistência porque são coisas que as pessoas não conhecem e, portanto, é normal que haja essa resistência de eles são esquisitos, aquilo é só para alguns. E o que eu quero, o que nós aqui na equipa precisamos demonstrar é que nós estamos de braços abertos para mostrar às pessoas que, além daquilo que conhecem, nós vamos mostrar coisas que eles não conhecem e eles depois podem ter a sua opinião sobre as coisas, portanto, positiva, negativa. É muito importante que as pessoas tenham uma opinião crítica e que a experimentem. Tenham uma relação, ver um som do Brzezinski, ou ver uma peça daquelas de arte, ou os miúdos estarem a experimentar outras técnicas, outras escalas dos artistas locais que nunca na vida conseguiram fazer e, portanto, aumenta a esperança. A esperança de um coletivo e de uma coesão social. O que eu espero contribuir é que as pessoas vejam coisas e façam coisas que normalmente não fazem e que lhes aumentem as competências e possam escolher melhor. É isso. Há aqui uma artista que tu vais trazer este ano que vai ser, que é Sting Jaden. É uma artista vocal, não é? E como é que tu achas que o povo vai receber? Como estamos a trabalhar no Paradoxo, pareceu perfeito. E o que me interessa é mostrar às pessoas que a voz não tem que ter palavra e não tem que ter uma estrutura rítmica que as pessoas a identifiquem. As pessoas têm que perceber que pode existir novas formas de utilização deste instrumento incrível que é a voz e de maneiras absolutamente inovadoras. O que me interessa é que as pessoas tenham acesso a outras formas de ver e de experimentar artisticamente o mundo. E que elas, com estas suas especificidades e essa contribuição para a música contemporânea que elas estão a dar, que é determinante, as pessoas tenham acesso de uma forma livre e que, mesmo que não gostam, vão procurar e vão perceber, ou mesmo que não percebam, já viram, podem dizer assim: teve aquela miúda ali aos berros e aos guinchos durante 30 minutos, ela é cantora lírica, aquilo é muito bem feito, mas eu não gostei nada. Mas viram. E têm uma opinião sobre. E a partir daqui, já aconteceu várias vezes, não gostaram, foram ver qual era a artista, foram ver outros trabalhos da artista e depois começaram a perceber o trabalho da artista e começaram a gostar do trabalho e ver outros artistas relacionados e começarem a ter uma visão sobre este tipo de música muito diferente da que tinham antes. A SOS Gávea faz uma viagem à música eletrónica, desde o ambiente ao industrial ao punk, e de uma intensidade brutal e de uma performance incrível. E também me interessa o facto de elas serem duas mulheres a fazerem isto e estarem na ponta da área da investigação, da experimentação neste tipo de música, porque há muita ainda, então em Viseu ainda há bastante misoginia e eu acho que é importante mostrar aos miúdos, às crianças, mulheres poderosíssimas a fazerem música poderosíssima e a contribuírem para a história da música no século XXI. Isso também é importante para mim quando eu faço essas escolhas. As escolhas que são feitas têm a ver com o trabalho dos artistas, o que eles fazem e os lugares onde vão ser apresentados. Eu jamais escolho um artista sem saber exatamente onde é que ele vai tocar, porque a arquitetura sónica, a arquitetura da composição e a arquitetura do lugar, eles têm que estar unidas e têm que funcionar as duas. Ou seja, é muito ou então que seja um paradoxo incrível para fazer mesmo, é sempre intencional. O que eu quero dizer é, a escolha é sempre intencional entre o espaço e a música, quer que seja completamente dissonante,
mesmo para haver, por exemplo, o que vai acontecer ao Strange You, que é uma banda de hip-hop, e eles vão fazer a sua intervenção, que é muito política e muito provocadora, no adro da Sé. E isso é propositado, porque eu acho que também é muito importante dar à população alguns inputs de provocação para ver como é que elas reagem, e são gritos de liberdade pública, estás a ver? E as contenções eu ponho mais nos sítios mais íntimos, e depois a extravasar em sítios mais públicos para as pessoas terem essa sensação física da música. O que me interessa muitas vezes a escolha é ao contrário, eu não escolho músicos, é assim, por exemplo, tu dizes que está muito ligado ao ambiente, claro que tem que estar, porque os jardins efêmeros têm que ter isso, porque são a evasão, a natureza faz-te isso, uma certa evasão e um certo nível de espiritualidade, e os jardins têm essa baixa frequência. Não quer dizer que não tenham uns momentos ou outros, porque também, senão era uma monotonia, porque esta diversidade também é importante, mas o core é uma evasão e uma espiritualidade e uma elevação filosófica da música ou da arte, percebes? Isso para mim é muito importante. O paradoxo tem a ver com os tempos que correm, tem a ver com os tempos desta aceleração brutal que nós temos no século XXI, onde cada vez somos menos humanos e damos valor a coisas que, a nosso ver, não deveríamos dar tanto, e não valorizamos o que é importante. Tem a ver com a relação que tu tens com o mundo, a globalização versus cada vez mais está-se a estreitar, ou seja, num mundo que estava cada vez mais global e agregadores estão-se a criar fronteiras cada vez maiores. Tem a ver com essa relação paradoxal que nós temos com a vida. Mesmo com os projetos que apresentamos, criar esse tipo de pensamento crítico, reflexão e olhar para dentro. Eles vão ver projetos que os vão, se conseguirem relacionar-se de certa forma, vão conseguir refletir sobre a sua vida e sobre esse paradoxo que existe e que muitas vezes é esquecido. Nós temos um texto que foi um mote que nós lançámos até para a COL, que é um texto do Dalai Lama, que depois foi adaptado por outro autor, que se chama The Paradox of Our Times, em que o texto no nosso site está lá o texto, e tem a ver com esses paradoxos todos que estamos a falar. Portanto, eu convido as pessoas a lerem o texto. É um texto muito simples, mas muito eficaz. E acho que é importante a cultura e projetos artísticos terem a noção que podem e devem, às vezes, pôr dedos nas feridas, e que são incómodos, estás a ver? Porque hoje em dia tudo é medido pela popularidade, quantos hits, quantas visualizações no YouTube, quantos followers, é tudo números, quanto. E a popularidade tem a ver com o número, a qualidade das coisas hoje em dia está confusa com, na minha opinião, claro, as pessoas confundem a qualidade com o número de pessoas que seguem ou que fazem, e nós queremos um bocadinho fazer parar as pessoas para pensar, porque isso é qualidade, o que é que isso contribui para um pensamento, ou questionarmos, às vezes o facto de, eu vou-te explicar uma coisa, que é tudo o que mudou na minha vida e que me fez tomar as opções que eu tomei na vida, desde miúda, foram coisas que me incomodaram profundamente. Obras de arte, situações, livros que mudaram a minha vida. E normalmente não são coisas bonitas, são coisas importantes de te mudar a perspectiva
de vida ou de olhar sobre as coisas. E eu acho que é importante que isso aconteça e nós esperamos estar a contribuir para isso. Eu acho que, assim, da minha forma de pensar, a música experimental não é nada mais que um curso natural de música, Claro. da música. É natural um músico experimentar e Claro. criar esta sonoridade. O que não é normal, se calhar, é como a sociedade está tão encaixada. Achas que a sociedade, como estamos agora a falar, tem aqui... Eu acho que eu não gosto nada da palavra culpa. Não gosto nada da palavra culpa, porque isso é muito fácil de rotular as coisas. A culpa é destes, a culpa é daqueles. Não. A culpa... O estado das coisas tem a ver com muitas pessoas, muitas formas de estar que contribuem para este estado de coisas. O que eu acho sobre a questão da experimentação é que normalmente ela está muito ligada à investigação e a uma certa erudição e que não vem para o domínio público. Ou seja, normalmente estão nas artes visuais em white cubes ou estão em salas de espetáculos específicas ligadas às universidades ou a centros artísticos muito de nicho. E o que nós pretendemos fazer com este projeto é democratizar e não é banalizar, mas é tornar acessível a todos e aproximar as pessoas às práticas artísticas experimentais, porque é fundamental. Eu acho incrível, por exemplo, o Museu Grão Vasco. Nós temos um grande artista que foi o Grão Vasco. O Grão Vasco era um experimental, ele era fora do seu contexto. Portanto, toda a pintura que ele fez, ele fazer aquele índio, fazer aquela composição, tem a ver com a modernidade de pensamento que teve e das influências que teve de pessoas que andaram na Europa toda e que o influenciaram sobre as suas viagens e sobre as suas experiências para poder fazer aquele trabalho incrível que hoje o país se põe a seus pés. Portanto, mais experimental que o Grão Vasco não há aqui em Viseu. O que eu acho é que as pessoas, e muitas vezes tem a ver com as instituições públicas e até às vezes as associações e quem dinamiza a parte cultural, que não tenta, que eu acho que é um nosso dever, chamar as pessoas que não conhecem este tipo de projetos artísticos e chamá-las e dizer, venham, venham ver, venham experimentar, percebam o que é que estão a fazer. Isso é que é democratizar e é para isso que nos pagam, ou seja, nós estamos a usar dinheiro público para fazer um concerto dos chutes e pontapés ou isso as pessoas vêm de todo lado e já conhecem, já sabem, não estamos a fazer serviço público e isso para nós é muito importante. Ao contrário do que tu possas pensar, os Jardins Efêmeros não era som, nunca foram som. Os Jardins Efêmeros sempre foram várias atividades, desde o início, desde a edição 1. O que eu acho, não sei se concordas também, é que assim, o som é das rúbricas artísticas que as pessoas mais identificam e que são mais próximas. E mais unificadoras. Exato. Ou seja, tu pôres um nome de Gabriela Albergaria ou pôres um nome de William Basinski, as pessoas vão logo para o William Basinski. Porquê? Porque as pessoas estão muito mais próximas da música do que das artes visuais. Mas eles sempre lá estiveram, os artistas das artes visuais, sempre. A única coisa que nós tivemos, que foi um ano de 2014, o Invisible Places, que fizemos um simpósio internacional de som, mas porque o tema era o invisível e achámos que poderíamos também fazer tratar a cidade da forma invisível através do som. Pronto. E portanto foi um grande projeto de som que tivemos nesse ano, mas porque o tema também o pedia. Se tu fores ver as nossas atividades, tem mais projetos de arte visual do que de som. Isto é um festival multidisciplinar. Sempre foi, desde o início. Não é? Multidisciplinar e, se possível, interdisciplinar.
Porque, por exemplo, na peça da Gabriela Albergaria, tens uma artista que a criou, que a concebeu, tens depois, para executar o que ela pensou, tu tens departamentos científicos a estudar a terra e os testes de granulagem para poder desenvolver aquela área, tens um arquiteto que vive em Berlim, por acaso é de Viseu, que teve que vir de propósito para fazer, executar e coordenar essa obra. Tens um arquiteto-geral de coordenação de obra para fazer a dança das máquinas e toda a estrutura de fazer a obra em si. E depois tens o Pedro Tudela a fazer o som. Portanto, tens uma peça com estas valências todas: arquitetura, investigação científica, som, artes visuais. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, essa interdisciplinaridade sempre nos interessou e sempre esteve presente. As pessoas é que não conseguem identificar isso como projeto artístico, porque não há esse conhecimento da disciplina. Muitas vezes, não quer dizer que não haja muita gente que o consegue, mas é isso, por isso mesmo é que nós temos o dever de cada vez fazer mais. E depois temos um programa muito completo de oficinas, porque nós estamos a gastar dinheiro público e nós temos pessoas de várias freguesias que não percebem o que nós estamos a fazer, e, portanto é um caminho muito comprido para fazer, mas percebem a intenção do que nós estamos a fazer e querem participar de alguma maneira, e portanto nós temos o dever de encontrar atividades complementares, como na área das oficinas, na dança, do bem-estar, do yoga, de todas essas áreas, que possam complementar um estado, uma forma de vida, e que elas se revejam numas ou noutras. O projeto é conceptual nesse sentido, não procuramos artistas, nós procuramos veículos que consigam passar o que nós queremos mostrar, o que nós achamos importante mostrar. Não é o que nós queremos, não é uma questão de gosto, é uma questão de diversidade de abordagens ao tema, contemporâneas, novas, que possam fazer as pessoas pensar. Isso é o que nos interessa. E como é que é trabalhar em equipa? É maravilhoso. É maravilhoso. Não é maravilhoso, não pode-se trabalhar de outra forma. Porque infelizmente, nós temos que concorrer todos os anos a um concurso público e que só temos os resultados em março de aprovação. Portanto, isso só nos dá 60% do orçamento. E obrigam-nos imagina, nós este ano apresentámos um projeto de 192 mil e dizemos assim: ok, foi aprovado, o programa completo que vocês determinaram, portanto tem que gastar os 192 mil, mas nós só damos 123 mil. Portanto, vão tentar de arranjar o resto daqui. Portanto, nós temos de março a julho encontrar esses financiamentos e que ainda nos faltam 22 mil ou 28 mil, ainda estamos nessa, porque se não encontrarmos esse dinheiro eu responsabilizo-me pessoalmente por essa dívida. Trabalhar em equipa, eu trabalho infelizmente 8 meses sozinho, porque não temos dinheiro em orçamento para termos de equipa, e felizmente a Catarina que está aqui, que faz todos os conteúdos de interesse e me ajuda a pensar muito, porque é importante bater bolas sobre opções e direções na área da comunicação, na área até estética, de podermos mostrar o projeto às pessoas, e é muito importante esta colaboração. Sem ela era incapaz, por exemplo, eu concorri à DG Artes este ano e se não fosse ela eu não teria sido capaz de o fazer, porque aquilo é tão complexo e eu estava tão cheia de trabalho que se não fosse ela tivemos a trabalhar 18 horas por dia, de pijama em casa, não saímos de casa durante uma semana, para podermos concorrer, estás a ver? E de maneira que eu acho que nós já merecíamos uma estabilidade maior para podermos, pelo menos as duas pessoas, e eu gostava que fosse a Cat, de trabalhar um ano inteiro para poder ter fim de semana, trabalhar 10, 12 horas por dia já era fixe,
Já era fixe, pronto. Pá, mas poder ter um fim de semana, ter um feriado, não andar com o coração nas mãos, estás a ver? E ter outra pessoa que me pudesse ajudar a pensar, estás a ver? Porque isto já tem um tamanho tão grande e uma expressão tão grande de dimensão nacional e até internacional que nós já merecemos um melhor apoio. Quais é que seriam esses artistas que tu trarias se tivesse essas possibilidades? Não sei, porque não sabemos. O que te posso dizer é que, por exemplo, é assim, se nós tivéssemos um plano de 4 anos e dizer assim, olha, vocês podem contar com X durante estes 4 anos, permitiria que nós já poderíamos, imagina, plantar algumas plantas este ano em terrenos de amigos, para elas crescerem durante 3 anos, para daqui a 3 anos podermos usá-las. E é haver uma economia de escala muito maior, estás a ver? Poder criar projetos a longo prazo de continuidade, percebes? Com comunidade e com artistas internacionais que pudesse ter várias fases, nós não podemos fazer. E esses são que criam muito mais raiz e vínculo e são mais transformadores do que aqueles que estamos a fazer. Portanto, o facto de não termos essa continuidade não nos permite fazer determinadas coisas que nós consideramos relevantes. Não são os artistas, são projetos. E os projetos depois têm a ver com aquilo que nós achamos que podemos fazer, que artistas é que vamos convidar. O que eu posso... O Wire também, estás ligado com o Wire? Sim, estamos, eles são nossos parceiros, mídia. São nossos parceiros mídia, eles reconhecem o nosso trabalho, vão cá estar este ano a fazer o programa Off the Pages, que é um conjunto de conferências que eles identificam 1 ou 2 vezes por ano no máximo, locais no mundo onde querem fazer essas entrevistas e conversas, que é o Off the Pages, fora da página, e portanto isso garante-nos também, ou seja, quando eles aceitam vir cá, e não são pagos para vir cá, quer dizer que estamos num bom caminho. Pelo menos há essa legitimidade internacional de dizer que, pelo menos, mal não estamos, não é? E depois temos parceiros nacionais incríveis, e o que eu sinto é que, quando vou para fora, nos meios onde nós nos mexemos, na parte da experimentação, já conhecem o projeto em termos internacionais e mesmo aqueles que não conhecem já ouviram falar e têm uma imagem de qualidade que é um Jardins Efêmeros e que acontece em Portugal, que não sabem bem onde é que é. Eu lembro-me bem de uma vez Viseu, where the fuck is Viseu? Não é? Isso já nos aconteceu e hoje já não é assim. E pronto, estamos a tentar contribuir de uma maneira correta, honesta, mas o mais profissional que nós conseguimos, de dignificar o nome da cidade, os criadores da cidade, os agentes da cidade e é um tributo a esta cidade. É o que é. Vocês quantas pessoas é que trazem por ano cá? É assim, nós não temos nenhuma medida de pessoas, nós temos um número de visitas. Ou seja, nós sabemos quantas pessoas entram, imagina, numa casa ou numa exposição, ou, por exemplo, no ano passado, só na Casa do Sonho, que é a casa infantil, foram 23 mil e tal pessoas que entraram. Visitas, nós não sabemos, pode repetir, percebes o que eu estou a dizer, mas estavam as miúdas, as estagiárias a contar, que temos de chegar a esses números. No Museu Grão Vasco também foram 15 mil e poucas pessoas. Nós estimamos um fluxo de entre 90 a 120 mil durante os 10 dias e 2 dias antes e 2 dias depois, porque ainda existe um finalzinho. Por exemplo, há vários artistas que vão cá ficar 15 dias. Vêm antes e ficam cá e querem ficar, querem conhecer a cidade. E querem estar, vêm trabalhar, mas depois também querem ter essas férias e como viram o ambiente e as fotografias e não sei o que, querem ficar cá. Isto acontece